Agora, Caio, como é que está a resistência de Davi Alcolumbre até agora para destravar esse assunto antes de novembro? Então, Roberta, primeiro que sob nenhuma ótica é justificável o atraso do Davi Alcolumbre em pautar a sabatina, tanto que nem ele mesmo mostrou ainda a cara para dizer suas reais motivações. Mas vamos então a elas, as sabidas, que chegam a nós mediante nossas apurações mesmo aí de bastidor. A primeira é de que André Mendonça é pró-Lava Jato, ou seja, seria duro contra políticos, Então vamos entender que o Davi Alcolumbre é contrário à Operação Lava Jato, em razão disso que ele está travando uma nomeação de um indicado ao Supremo, em razão disso, travando em razão dele ser o André Mendonça, um defensor aí do combate à corrupção. A segunda, que ele perdeu, Davi Alcolumbre, perdeu o controle das emendas parlamentares, que passou a ser controlada pelo senador e agora ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. E a terceira é que o governo não lhe socorreu durante a crise de energia no Amapá, que lhe custou a derrota do seu irmão na candidatura a prefeito de Macapá, em 2020. Ou seja, a gente está há 70 dias sem a nossa corte constitucional completa, porque o irmão do senador perdeu uma eleição para prefeito de Macapá, ele perdeu poder sobre controle de emendas parlamentares e o sujeito indicado tem uma postura mais proativa em defesa do combate à corrupção. A minha avaliação é a de que ele esticou a corda demais e está numa situação difícil, porque não há intenção do presidente Jair Bolsonaro em substituir a indicação do André Mendonça. Vai deixar para o Senado derrubar a indicação, se for o caso. E se derrubar, como a gente já disse aqui, revelamos aqui no dia 24 de agosto, trouxe essa apuração aqui, depois o presidente Jair Bolsonaro confirmou em a entrevista. Se o André Mendonça não passar, o outro indicado vai ser um evangélico, não vai ser quem o Davi Alcolumbre quiser. Então o Alcolumbre, ele tem chances de sair, tem chances, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é bem provável que ele seja muito prejudicado ao final dessa história toda, Ele se indispõe com o Palácio do Planalto, até aí ok, jogo político, com parte do Senado, com o Supremo Tribunal Federal, porque o que acontece? Já está incomodado também, porque nesses 70 dias chegaram ao Supremo centenas de processos novos, fica lá parado, aguardando o novo ministro. E além disso, com um número a menos, o número de ministros do Supremo fica par. E as chances de empate aumentam, tanto no plenário quanto na segunda turma, que é para onde iria o André Mendonça, o outro indicado. E o empate é favorável ao réu. Nessa semana, inclusive, teve um julgamento do André Moura, que foi líder do governo Temer na Câmara, e foi suspenso o julgamento porque deu empate. Era um caso que o André Moura era acusado de peculato e o presidente do Supremo, Luiz Fux, achou melhor suspender porque não estavam todas as cadeiras preenchidas. Agora, certamente e principalmente, talvez, a maior derrota ali para o Alcolumbre seja com os evangélicos. Vamos lembrar, Alcolumbre é candidato à reeleição ao Senado no ano que vem, metade do eleitorado do Amapá é evangélico, já perdeu a eleição municipal, em que ele se mudou praticamente para Macapá o ano passado, para fazer a campanha para o irmão. E com toda essa história, ele perde apoio dos evangélicos do Estado e também, evidentemente, dos bolsonaristas. Roberta.